Dormir bem. Era um luxo que os primeiros caminhoneiros não podiam ter. Nos anos 1930, uma cama podia ser uma tábua, um banco ou um canto improvisado, mas mesmo assim o descanso era necessário e a criatividade infinita. Hoje eu te levo em uma viagem inusitada, de colchões sobre rodas a verdadeiras suítes com chuveiro, micro-ondas e geladeira. Assim evoluiu o sono atrás do volante. E garanto, não foi nada fácil. As primeiras tentativas, um colchão improvisado. No começo do transporte de longa distância, a ideia de um espaço confortável para dormir simplesmente não existia. Mesmo assim, alguns fabricantes tentaram resolver a necessidade básica de descanso como podiam. Por exemplo, um caminhão alemão da marca Genschel de 1931 incluía um espaço rudimentar para dormir integrado no próprio banco da cabine. Não era nada atraente, mas funcionava. Na mesma época, o Fiat 634N italiano optou por uma solução parecida. Dormir no reboque, uma ideia curiosa. Durante os anos 1940, uma empresa norte-americana chamada Freehold Trailer propôs uma solução pouco comum: colocar um compartimento para dormir não na cabine, mas na parte traseira do reboque. Houve também tentativas de posicionar o espaço de descanso sobre a cabine ou até preso à parede dianteira do semi-reboque, como aconteceu com o modelo Corbett 25D de 1946. Em todos esses casos, o dormitório não fazia parte da cabine do motorista, o que limitava a comodidade e a funcionalidade dessas soluções. A era dos sleeper box na América do Norte. Após a Segunda Guerra Mundial, o mercado norte-americano começou a adotar em massa os conhecidos sleeper box, espaços integrados atrás da cabine. O fabricante Kenworth já os incluía em sua série lançada em 1947, oferecendo tanto versões integradas quanto separadas. Até veículos militares como os reboques Ford da época passaram a incorporar versões com dormitórios independentes. Enquanto isso, na União Soviética, os engenheiros apenas começavam a experimentar com esses conceitos. O modelo experimental PASE 651, baseado no caminhão GAZE 51, incluía um pequeno sofá com espaço de armazenamento sob o assento. Rudimentar, mas um avanço. A criatividade dispara. Em 1951, a empresa Corbett surpreendeu novamente com um modelo alto e robusto que incluía um grande volume na parte frontal. Esse desenho permitia reclinar o banco do passageiro e transformá-lo em uma cama bastante confortável, graças ao espaço extra. Em 1954, a Kenworth lançou a série TCF 521 CBE, que se destacava por sua cabine montada de lado em relação ao motor. O visual era tão estranho quanto inesquecível. O espaço para dormir, incorporado na parte traseira, tinha um formato ainda mais curioso. O surgimento do ninho de andorinha, europeu. Na Alemanha do pós-guerra, surgiu uma solução criativa chamada ninho de andorinha, um compartimento para dormir construído logo atrás do assento do motorista. Já nos anos 1960, os caminhões europeus costumavam ter um espaço padrão para dormir logo atrás dos bancos, mas algumas exceções se destacavam pela originalidade. Foi o caso do Mercedes-Benz LP 1620, sem capô, cuja prateleira traseira podia ser dobrada, permitindo mais versatilidade na cabine. A solução mala, norte-americana. De volta à América, surgiram propostas ainda mais peculiares, como um dormitório improvisado colocado como uma mala na parte superior traseira da cabine. A tampa se abria horizontalmente e o resto ficava coberto por uma lona impermeável. Não era possível viajar dentro desse espaço enquanto o caminhão estava em movimento, mas ele podia ser usado durante as paradas. No entanto, a falta de isolamento e a entrada de poeira e umidade o tornaram impopular. E a ideia foi rapidamente abandonada. O desconforto disfarçado de conforto. Um exemplo claro de tentativas forçadas de adicionar descanso foi o caminhão Ford H1000 de 1963, que não vinha de fábrica com dormitório. Recebeu um módulo que parecia um apêndice estranho e
Embora aumentasse o conforto, obrigava o motorista a subir por uma escada vertical, nada prático. O México também entrou na tendência com o modelo Ramírez R22 de 1968. Ali, o assento do motorista se transformava em cama. E as portas foram modificadas com saliências visíveis para permitir que a pessoa dormisse completamente esticada. Era engenhoso e econômico, mas ignorado pelos demais fabricantes. Transformações britânicas engenhosas. Durante os anos 1970, a empresa britânica Jinx-Kovo Ltd se especializou em modificar cabines de diversos fabricantes. Algumas de suas criações incluíam a transformação do encosto do banco em uma cama dobrável. Um exemplo notável foi o IRF Série B de 1978. E se viajarmos até a África do Sul, encontramos versões adaptadas dos mesmos caminhões IRF, onde o espaço para dormir ficava em uma espécie de mirante de vidro atrás do banco do motorista. Uma escolha um tanto questionável, considerando o clima quente do continente. Luxo sobre rodas nos Estados Unidos. Na década de 1970, os caminhoneiros norte-americanos começaram a exigir mais do que um simples espaço para se esticar. Foi então que empresas especializadas começaram a fabricar verdadeiras suítes sobre rodas. Uma das mais populares foi a Mercury, com sede na cidade californiana de Gardena, que oferecia compartimentos traseiros que pouco deviam a uma pequena casa. Mas quem realmente levou o conceito a outro nível foi a empresa Live Lab. Embora tenha produzido pouquíssimos exemplares, sua proposta lançou as bases do que hoje conhecemos como módulos residenciais completos. Esses dormitórios incluíam chuveiro, vaso sanitário, micro-ondas, pia, geladeira com congelador, cama de casal sobre a cabine, televisão, mesa de jantar e outros detalhes que transformavam o descanso em uma experiência de luxo. Na época parecia ficção científica. Hoje, é padrão no transporte pesado norte-americano. Transaharian, um sonho italiano que não se concretizou. Uma das ideias mais chamativas dos anos 1980 veio da Itália. A Iveco desenvolveu um conceito transformável chamado Transaharian, pensado para o modelo 190 F-35. Essa cabine deslizante permitia acomodar duas camas na parte superior, enquanto a inferior se convertia em um espaço doméstico útil. O design foi obra do renomado designer Franco Curigiti. No entanto, apesar de sua genialidade, nunca entrou em produção em massa. Foi uma solução adiantada ao seu tempo que acabou virando peça de museu. O salto da ZIL, uma raridade soviética. Influenciados pelo estilo imponente dos caminhões americanos, os engenheiros do lendário fabricante soviético ZIL decidiram nos anos 1990 que era hora de experimentar. Assim nasceu o modelo ZIL 1335A, uma variação do ZIL 133A, especialmente adaptada para transporte de longa distância. Esse caminhão trazia uma cabine estendida com duas camas na parte traseira, como já era comum em outros países. Mas para a ZIL, isso era romper com a tradição. Com capacidade de carga de 33 toneladas, seu design buscava atrair uma nova geração de caminhoneiros soviéticos. Infelizmente, o modelo não teve grande aceitação. Embora nas feiras aparecessem versões com grade cromada e acabamentos brilhantes, os modelos vendidos vinham sem esses adornos. O conforto era limitado e, em comparação com seus concorrentes ocidentais, o caminhão parecia pouco atraente para os motoristas. Scania Topline, uma solução ousada. Em 1995, a sueca Scania deu um passo importante com o lançamento da Série 4, sucessora direta da bem-sucedida Série 3. Essa nova linha oferecia 5 opções de motorização, de 220 a 580 cavalos de potência, e podia ser configurada com 3 tipos diferentes de cabine e 4 tipos de eixo. O detalhe que mais chamou atenção foi sua versão de luxo, conhecida como Topline. Enquanto todos os fabricantes colocavam a segunda cama logo atrás dos assentos, os suecos ousaram, instalaram-na acima do para-brisa. Essa distribuição era inovadora, embora não necessariamente a mais confortável.
mas sem dúvida marcou um diferencial em design e identidade. A evolução rumo ao conforto total. Nas décadas finais do século XX, a tendência já era clara. Os caminhoneiros não queriam apenas potência e confiabilidade, mas também conforto, privacidade e um espaço que os fizesse sentir em casa. Mesmo a quilômetros de distância da civilização, o conceito de espaço para dormir deixou de ser uma solução improvisada para se tornar um elemento essencial do projeto. O que começou como um sofá escondido dentro da cabine ou um compartimento acoplado na traseira, transformou-se em verdadeiras microcasas sobre rodas. Arquiteturas extremas e soluções locais. Enquanto isso, em diferentes partes do mundo, cada país adaptava suas ideias ao seu contexto. No México, como vimos, os Ramírez R22 resolviam o problema do descanso com simples deformações nas portas. Na África do Sul, os caminhões IRF, produzidos sob licença, ofereciam beliches totalmente envidraçados, pouco práticos sob o sol africano, mas únicos em seu tipo. No Reino Unido, empresas como a Jingsco Limited inovavam sem parar, transformando cabines de uso diurno em quartos improvisados com mecanismos engenhosos e dobráveis. E na Itália, embora o projeto Trans-Saharian não tenha chegado às ruas, deixou claro que o design europeu podia competir em criatividade com qualquer proposta americana. Da dificuldade ao luxo sobre rodas. O que um dia foi um desconforto inevitável, dormir sentado ou sobre uma tábua dura, com o tempo tornou-se uma necessidade prioritária. As grandes empresas de transporte perceberam que um motorista bem descansado é um motorista mais seguro e produtivo. E assim, pouco a pouco, as cabines foram aumentando, os projetos evoluíram, e o que começou como um banco rígido nos anos 1930, terminou virando uma verdadeira suíte sobre rodas nos anos 1990. Se essas soluções incríveis para dormir na estrada te surpreenderam, imagine o que ainda está por vir no mundo do transporte. Cada cabine conta uma história de engenhosidade, cultura e adaptação. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para continuar explorando os cantos mais curiosos da história dos caminhões. Até a próxima viagem, onde sempre há uma cabine surpreendente para conhecer.